uma poesia sobre escutar. E é uma reflexão sobre o que as palavras revelam e o que ocultam sobre nós. Sobre como, na pressa de falar, nós nos esquecemos o quanto há de cura em ouvir. E que há um caminho de redescoberta cristã naquilo que a poesia faz com as palavras. Então, eu queria convidá-los para que nós possamos parar da nossa correria diária de cada dia e possamos ouvir um pouco. E eu queria convidar o meu amigo, o nosso querido Sanduala, que ele pudesse estar se apresentando para aqueles que não conhecem. Ele desde já está com a palavra e, ao final, como é de praxe nossa, a gente vai estar retomando a palavra e vai estar dando oportunidade para que vocês possam colocar as questões de vocês e a gente estabelecer também um diálogo, ele tem um tempo para estar falando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deus nos abençoe. Sanduala, querido, a palavra está com você. Obrigado, meu lindo. Obrigado e primeiro, boa noite a todos. Seria redundância eu dizer da felicidade de retornar ao IBB, mesmo de modo virtual. Gente, esses primeiros 5 segundos, né, a gente fica procurando qual é a melhor entrada, né? Quais seriam as 5 ou 6 melhores palavras para sermos lembrados para o resto da vida, né? Inclusive, as piores 5 ou 6 palavras podem ser lembradas para o resto da vida. Então, eu estou aqui pensando, poxa, quais são as 5 ou 6 primeiras palavras com as quais eu podia inaugurar essa conversa antes de me dizer. Talvez seja pensar de que a escolha de vocês de segundas de reflexão, assim, é a escolha de uma palavra perfeita. Eu me lembro de uma fala do Ronaldo Lidório, quando ele esteve por um tempo na África, entre os concombas, e um chefe concomba perguntou ao Lidório, apontando para 2 árvores, qual daquelas 2 árvores resistiam às tempestades. Uma bem grossa, com uma copa bem grande, né? Visivelmente uma árvore forte, e uma outra bem fraquinha, né? Ainda fina e com uma copa bem pequena. E o Lidório disse que respondeu prontamente de que, claro, a árvore grossa, a árvore do tronco espesso e da copa grande era mais resistente, e a mais fraca era exatamente aquela mais fina, né? mais frágil. E aí o líder concomba disse, olha, eu vejo que o senhor não entende muito de árvores concombas, pois a que resiste é exatamente aquela que se dobra, ou seja, aquela que flexiona, aquela que aceita e respeita a força do vento e da tempestade. Porque a outra, que é firme, rija e que não vai se dobrar, o vento, a tempestade, vai quebrá-la, né? Então, a palavra reflexão cabe muito bem nessa metáfora do líder concomba, porque refletir é tornar a flexionar. Ou seja, um dia fomos flexíveis, um dia fomos maleáveis, um dia aceitamos, um dia éramos mais fáceis, e de repente a gente foi endurecendo, né? Eu acho que é muito da vida, é muito a minha filha tem uma palavra muito legal, ela fala assim que a gente não fica adulto, a gente adultece, né? Porque é muito triste deixar a infância, né? A infância é a época mais flexível da vida da gente, a gente só aprende na infância porque se dobra, a gente se dobra porque não teme, a gente não teme porque não conhece, a gente tem ainda alguma ingenuidade. Mas aí vem vindo o tempo, a gente vai fazendo descobertas, vai experimentando, a gente vai trombando de frente com a vida e vai adultecendo. E quando a gente adultece, a gente fica duro, a gente fica rijo. E a gente esquece desse exercício magnífico que é o da flexão. A gente só vai descobrir flexão depois na academia, né? Que a gente não consegue fazer mais flexão, né? Que a gente está endurecido, a gente, né? Então, ser provocado às segundas-feiras, que na minha opinião são os dias, as segundas-feiras são o dia que inaugura pra gente, às vezes, o que há de pior na semana, né? As segundas vêm com um susto, e de repente encontrar uma segunda-feira de reflexão em que eu aceito me dobrar diante dos ventos que podem vir na segunda-feira,
que podem vir na terça, na quarta ou em qualquer outro dia, eu aceito me dobrar para não quebrar e eu volto mais forte, porque na flexão é bem provável que eu desenvolva algumas enzimas que me tornem um pouco mais resistente. Não tem provocação melhor. Então pensando nessa reflexão que eu assim, estou muito feliz de ser convidado e ser o segundo, né? E a dificuldade de ser o segundo a ser convidado é que quando você é convidado e o anterior ele foi mediano ou ruim, é fácil superar. Mas quando o primeiro é o Rubens, meus amigos, eu tenho agora a missão de... Então eu já não vou ser, tá? O Rubens é um antigo professor meu que decidiu ser meu amigo, assim como o Márcio. Você vê que eu não chamo nenhum dos dois de professor, eu chamo já pelo nome, porque a nossa amizade nos desabilitou aí de certos protocolos, e por esses dois eu tenho um carinho imenso, né? Foram meus professores por quase 5 anos no IBB, e hoje eu lhes sou grato, né? E assim como sou grato ao Newton, ao Tom, ao Mascoli, enfim, a fila é imensa de gigantes que fazem parte aí dessa equipe. Ao Andrei, esposa, a mamãe do Andrei, nossa, as memórias que eu tenho do pastor Jair, enfim, eu tenho uma história de muita felicidade aí e de muitas reflexões no IBB. Então é importante que eu comece dizendo isso. Eu me formei no IBB, né, me tornei oficialmente teólogo pelo IBB, sou pedagogo, sou também um profissional das letras, e de alguma forma a experiência com esses 3 lugares, né, com a profissão das letras, com a pedagogia e com a teologia, é viver a experiência com 3 lugares que se inquietam muito com as palavras, né? De modos diferentes, de pontos de vista diferentes, mas são 3 lugares que são profundamente inquietados pela palavra. O pensador Paul Ricoeur, ele disse que a hermenêutica se organiza e se dá a partir da teologia, da pedagogia e das letras. Então não há ação hermenêutica sem uma visão teológica, não há ação hermenêutica sem um processo pedagógico, e não há hermenêutica sem poesia, sem que as letras sejam desmontadas, sem que as palavras sejam abertas, vistas por dentro. Quase lembrando do poeta Mário de Andrade, ele pergunta, quando a gente chega diante da palavra, trouxeste a chave? Lembra desse poema que pergunta exatamente se eu sei abrir a palavra? Então, a gente está sempre diante deste enigma com estas 3 ciências. E eu, com certeza, se já perguntava antes, aprendi a perguntar melhor no IBB. E assim, está aí uma inauguração repleta de gratidão. E hoje, né, eu não poderia ser diferente. Este meu retorno ao IBB é um retorno muito gostoso, porque eu acho que há 2 ou 3 anos atrás houve um concílio aí no IBB, eu fui convocado, eu até pensei que era uma fogueira santa em que eu seria, né, posto para virar bravo, mas não, eu estava sendo convidado para fazer parte deste elenco seleto, que é o elenco de professores do IBB. E, claro, que eu aceitei. Não por méritos, mas exatamente porque não poderia ser diferente. Eu me lembro, no meu primeiro ano do IBB, quando eu ainda aluno, né, o pastor Jair me chamou de canto e falou algumas coisas e disse, vá se preparando porque um dia você ocupará um dos espaços docentes aqui. E eu, claro que naquele momento, nem de longe me via. Agora, um pouco mais, mas ainda não me compreendo, né, professor diante de todos os que eu conheci aí. Mas é uma honra fazer parte, e esta segunda da reflexão, desta dobra fundamental, é um modo de eu, como professor do IBB, me apresentar um pouquinho e me apresentar
a partir de uma escolha, a partir de uma reflexão autoral. E aí eu trouxe exatamente uma reflexão que acho que seria muito útil para a gente conversar, uma vez que o Márcio falou assim, é um bate-papo, então, se é bate-papo, então o bate-papo é uma via de mão dupla em que dois falam, não ao mesmo tempo e do mesmo modo. Enquanto um fala, um estará ouvindo, e este que estará ouvindo, ele não estará pensando no que responder, ele estará de fato ouvindo. Aí ele para por um momento, o que fala para, torna-se ouvinte, e o que era ouvinte torna-se falante. É um jogo muito interessante. O filósofo Ludwig Wittgenstein, ele disse que este é o jogo da linguagem, em que os dois, trocando audição e fala, esperam chegar ao mesmo tempo no lugar da compreensão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês, que a gente está tentando juntos chegar a um lugar de compreender alguma coisa. Não compreenderemos tudo, talvez compreenderemos muito pouco, mas para essa discussão, uma das coisas que eu acho que seria possível a gente alcançar alguma compreensão é de uma das palavras que eu escolhi como tema para essa discussão, que se chama A Identidade Nossa de Cada Dia, uma poética sobre escutar. Vou começar do final, ou seja, a gente está com uma crise de escuta. Todos vocês, eu acho que podem comigo concordar de que a gente nunca viveu um tempo em que, com tantas possibilidades de narrativa, de fala, de audição, a gente esteja numa crise de quem escute. A gente está numa vontade absurda, diante de tantas possibilidades de falar, mas escutar não dá tempo, porque a gente tem muito a dizer. Mas aí é que está a questão. Lacan, ele faz um resumo da sua psicanálise, dizendo assim: doenças são palavras não ditas. Mas o problema da fala do Lacan, ou melhor, a questão da fala do Lacan, não o problema, não é que o problema está em que as pessoas não podem falar. O problema, a questão desta frase curta do Lacan, está em que estas pessoas que falam não têm escuta. E quando eu não tenho escuta, não importa o que eu fale, é como se eu não houvesse dito. Ou seja, a gênese da fala se configura na gênese da escuta. Eu só me torno audível na medida em que alguém me escuta. Se alguém não me escuta, eu não falei. Eu lembro até de um uma frase berkeliana, né? É do romancista Martin Lloyd. Ele escreve um livro chamado Pip, e nesse livro ele fala assim: hoje lidei com minha amargura como se um galho caísse numa ilha do Pacífico sem ninguém ver. Aí ele diz: o galho então não caiu. É curioso essa brincadeira que ele faz com a linguagem, porque ele diz assim: se um galho cai em algum lugar e eu não sei que esse galho caiu, este galho então não caiu. Trazendo isto para essa nossa conversa, se alguém fala e eu não escuto, esta pessoa não falou. Ou pelo menos eu não sei o que ela falou. E nós estamos numa crise de não saber o que o outro está falando. E às vezes, nem mesmo o que nós estamos falando, nós estamos ouvindo, dada a pressa de dizermos. Então, a primeira coisa dessa nossa discussão é o problema da escuta. Você vê, eu trouxe um livro aqui. Esse livro ele foi escrito no século XVIII. O autor dele é o André Murilli. O André Murilli escreveu porque ele foi influenciado por um livro que vinha antes desse daqui, antes dele, escrito pelo Jonathan Swift. Jonathan Swift foi aquele escritor que inventou a história do Gulliver e aquela, né, o Gulliver lá, indo para um mundo de gigantes, depois ele é o gigante no mundo de pequenos, enfim, uma história curiosa. E o Jonathan Swift escreveu um livro sobre os problemas da linguagem no século XVIII. Aí, o André Murilli, no século XIX, pega este livro do Jonathan Swift e fala: caramba, esse livro do Jonathan Swift é muito atual. E aí, no século XIX, ele fala: não, porque aqui na França
estamos vivendo problemas seríssimos. E ele era um homem de corte, era um homem de frequentar os espaços da monarquia, e aí ele via que nessas rodas, ele acompanha de longe o André Morelli sentado, olhava como as pessoas conversavam. E ele tinha lido o livro do Swift e ele falou assim, caramba, é muito atual o que o Swift escreveu. E aí ele decidiu, eu preciso fazer uma narrativa dos problemas de se escutar e de se falar aqui no século XIX. E aí ele escreve um livro chamado Sobre a Conversa. E neste livro, curioso, ele faz uma lista de 11 problemas que ele de longe via nas conversas que aconteciam nos salões ali das relações aristocráticas. Ele fala assim, olha, a primeira coisa que eu identifico é que entre as pessoas que conversam existe desatenção. Segundo, eu vejo que é muito recorrente o hábito de uma pessoa interromper a outra e de falar várias pessoas ao mesmo tempo. Outra coisa, eu vejo que as pessoas estão num afã exagerado de mostrar-se. Outra, o quarto, as pessoas estão muito egoístas na conversa, ou são elas ou não são mais ninguém. E aí ele faz uma lista que vai embora. E chega um momento de, na 11ª observação dele, ele fala assim, gente, a conversação ficou particular. Ficou tão particular que quem fala nem precisa de quem ouça. Quando eu li este livro, eu fiquei pasmo, porque nós somos seres comunitários. Vocês lembram da metáfora que o Arthur Schopenhauer faz no seu dilema do porco-espinho, de que o porco-espinho é um mamífero que precisa de calor, que precisa do aquecimento do outro, porque o calor próprio do mamífero não esquenta, ele precisa do calor do outro. Só que o porco-espinho tem um problema na hora de se esquentar junto do outro porco-espinho, ele tem espinhos. E aí, na hora de um encostar no outro, ele tem que decidir, ou eu morro de frio, ou eu aceito o calor junto com as furadas que o outro vai me dar. E me parece que nos processos das nossas relações humanas, o diálogo é uma escolha dentre as muitas escolhas da convivência com os nossos espinhos, o diálogo é uma escolha de espinhos pontiagudíssimos. E eu posso escolher não conviver com esses espinhos e morrer só, de frio. Eu posso tapar os meus ouvidos e falar, eu acho que ninguém fala nada com nada, eu tenho uma história boa para contar, ou me ouvem, ou eu não ouço ninguém. Sabe, o Rui Proença escreveu um poema que acho que ele resume bem isso que eu estou tentando começar a dizer. Ele fala assim, ó, o poema se chama Tiranias. E olha como ele começa. Antigamente, diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Então, falávamos baixo, nos policiávamos. As coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes, de nada adianta gritar. O Rui não podia ser mais feliz. A gente, com essa brincadeira dos ouvidos e das paredes que mudam de lugar. Primeiro, a gente não pode falar porque as paredes têm ouvido. Lembra? Eu estava até brincando hoje com a minha mãe que a gente tinha uma época em que você não podia dizer tudo. E quando você, de repente, você saía de um determinado limite, alguém dizia, não fala, menino, o que você está falando? Né? Porque tinha um limite. Ou então, quando a gente era para contar um segredo, fala baixo, né? Pode alguém estar ouvindo, né? Isso quase não acontece hoje, né? Mas alguém diz assim, ó, fala baixo porque fulano está chegando. Mas me parece que é o contrário agora na poesia do Proença acontece. A gente acaba, por mais próxima que esteja uma pessoa da gente, nós não a ouvimos, porque alguma coisa se embotou na nossa percepção. Eu gosto muito da palavra percepção. Todas as palavras que têm o sufixo per, que é um sufixo muito rico, fala de alguma coisa que abrange ao redor. Então, acepção, né, esse olhar, é um olhar que alcança ao redor, ele quase que vê tudo. A percepção, então, é uma ideia das coisas que estão ao redor. Né?
Então, me parece que a nossa percepção está equivocada, na maior parte das vezes, porque nós desaprendemos o princípio mais importante da relação humana, que não é falar. Muito embora o homem seja dotado de uma capacidade linguística única na natureza, mas não é ela que o distingue, mas é a capacidade de receber essa informação, processar e transformar em conhecimento, transformar em noção, transformar em percepção. Você sabe que uma outra palavra que tem per, ela é muito interessante, que é a palavra perguntar. Algum de vocês, com certeza, já fez alguma pergunta na vida, mas talvez nunca tenha ouvido de que a palavra perguntar, ela tem uma origem lá no mundo latino do ano 200 a.C. E perguntar tem o per, ou seja, tem alguma coisa aí de ao redor, e depois vem contos. Este contos era um tipo de uma vara que tanto navegadores podiam usar como homens cegos podiam usar. Então, de alguma forma, quando um barqueiro queria testar o fundo para ver se não tinha alguma coisa que pudesse ferir a embarcação e ela naufragar, ele usava o contos para testar a fundura ou testar se tinha ali alguma coisa servindo de barreira, servindo de possível acidente para a embarcação. E para o homem cego, era para ele testar ao redor dele se tinha algum tipo de bloqueio, se tinha ali algum percalço, alguma coisa que o atrapalhasse. Então, alguém observando isso, juntou o radical per com esta vara usada tanto por navegadores como pelos homens cegos, e aí nasce a palavra percontos, que é de onde vem o nosso perguntar. Bom, perguntar é a marca de homens cegos ou homens que provisoriamente não estão vendo. Nós só perguntamos porque não estamos vendo. Nós só perguntamos o que não vemos. Nós só perguntamos o que não entendemos. E a pergunta, ela é um processo fundamental para se dar a construção de uma narrativa. Então tá aí. Eu preciso de um lugar de escuta. Agora eu vou para o começo da proposta dessa fala, que é a identidade nossa de cada dia. Mas antes de falar de identidade, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa nossa fala. Gente, todos nós nascemos, cada um na sua época, uns antes, outros depois, mas todos nós, quando nascemos, já encontramos aqui, no lugar onde nascemos, as palavras. As palavras estavam na boca dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos vizinhos, todos já falavam. Eu não me lembro, até conversei isso com o Rubens, né? Falei, Rubens, eu não me lembro de ter inventado nenhuma palavra, né? Cheguei aqui, as palavras já estavam aí, só fui pegando, e as palavras estavam aí repletas de sentidos, e isso tem uma perspectiva heideggeriana. O Heidegger diz assim, ó, as palavras são os lugares onde os seres dos homens habitam. É nelas que a gente vai botando os conteúdos de tudo aquilo que vai acompanhar a gente para o resto da vida. São dentro das palavras. Eu nasço, vou crescendo, com as pessoas falando, e eu vou, por repetição, por ato exemplar, eu vou reproduzindo essas palavras. Eu vou reproduzindo essas palavras, inclusive, com o conceito moral que tem dentro delas. Com o que eu acho ou com o que me ensinaram que é certo ou errado falado naquilo. E eu ainda vou descobrindo o seguinte, numa determinada altura da vida, eu vou descobrir que, além das palavras que eu falo na minha língua, há também as palavras que os outros falam na língua deles. Eu vou descobrir que há outras línguas e que há outras formas de falar. E aí, sem que eu perceba, sem que eu me dê conta disso, eu me descubro, numa altura da vida, eu com as minhas próprias palavras. Tem um linguista que diz assim, que na vida inteira da gente, por mais que eu aprenda uma quantidade imensa de palavras, e a língua portuguesa, por exemplo, tem mais de 190 mil verbetes, mas eu vou usar na vida toda 300 palavras. É com elas que eu vou trafegar
com todas as minhas relações. E é por todas as minhas relações que eu serei atravessado usando essas palavras. Então, oi, olá, bom dia, amor, tristeza, saudade. Isso é o repertório que eu vou usar. E me parece que eu não vou ter nenhum problema de me comunicar. Eu até brinquei com o Rubens numa coisa e falei, Rubens, quantas vezes você já usou essa semana a palavra pindamonhangaba? Você usou ontem? Ele falou, não. Anteontem? Não. Mês passado, ele falou, não, olha, rapaz, eu não me lembro de ter usado ano passado. No entanto, pindamonhangaba é uma palavra que faz parte do vocabulário dele. Mas não faz parte das palavras que estão construídas as relações dele. No entanto, há um grupo de palavras, e esse linguista disse que não passam de 300, de que eu vou usar todo dia. Essas palavras vão estar repletas de vivência. Tanta vivência que, como disse Heidegger, eu chegarei a morar dentro delas. Eu chegarei a morar dentro delas de tal forma que eu acabo me vestindo destas palavras. Eu me lembro do Marcelino Freire falar o seguinte, ele não acredita em escritores que não saem vestidos com suas próprias palavras. E ele estava falando exatamente de gente que usa a palavra de outros e aquelas palavras não estão dentro da sua vivência. E aí eu volto para a questão da teologia, da pedagogia, das letras, ou seja, você pode dar uma olhada no seu repertório de vida e você vai perceber o quanto de palavras estão repletas de um sentido tão visceral que elas saem tão automaticamente de você que você nem questiona mais a validade delas. Você apenas as diz. Porque elas já fazem parte, estão ali. Tá? Então, eu sempre, quando dou aula, eu falo para os meus alunos, gente, vamos pensar na palavra batata. E aí eu falo, imediatamente deve ter ido uma série de imagens para a cabeça de vocês com essa palavra. Sabe por que essas imagens? Porque vocês viveram com essa palavra. No entanto, se eu usar uma outra palavra, aí eu falo, por exemplo, potato, né, batata em inglês, aí eu falo, o que é que essa palavra tem para vocês? Aí eles, olha, a gente sabe que potato é batata em inglês, tá vendo? Essa palavra vocês não viveram com ela. O máximo que essa palavra diz é que ela é batata em inglês. Acabou. Mas a que tem cheiro, que tem cor, que é quentinha, que tem o símbolo do McDonald's, é batata, e não a outra. Então, a vivência dá pra gente a apropriação do significado e do significante daquilo. Então, eu acredito nela. Não que necessariamente batata fosse batata, podia ser qualquer outra coisa. Mas foi com ela que eu cresci, com este nome que eu cresci. E aí, eu me lembro até de um poema do Manuel de Barros, que ele diz assim, que o monge descabelado quer construir uma ruína, para que morem as coisas abandonadas. E ele fala assim, inclusive, podia ser uma ruína para pegar o abandono da palavra amor, porque a palavra amor está há muito tempo vazia de quem mora nela. De repente, poderíamos colocar alguém para morar dentro da palavra amor. Então, ao mesmo tempo que as palavras também se enchem ao longo da vivência da gente, estas que a gente não presta mais atenção, talvez a gente não preste mais atenção porque elas se esvaziaram do seu real significado. Para o Manuel de Barros era a palavra amor. Para outro pode ser a palavra alegria. Para o outro pode ser a palavra prazer. Para o outro pode ser a palavra Deus. Para o outro pode ser qualquer outra que foi perdendo o significado. Em língua portuguesa, as palavras que ficam tão repetidas que a gente não presta mais atenção no real significado delas são chamadas de lugares comuns. Quando uma linguagem virou um lugar comum, parece que a gente não presta mais atenção. O problema não é só isso. O problema é que a gente não presta atenção, não importa de onde essa palavra venha. Inclusive dita por alguém. Eu acabo não prestando mais atenção nas palavras que saem da boca de alguém, porque para mim aquelas palavras não importam. E aí, tanto as palavras se esvaziam do meu interesse, como as pessoas que dizem aquelas palavras também vão se esvaziando do meu interesse. E é aí que entra a palavra que eu queria dizer para vocês, que é aquela que tenta atribuir conhecimento ao mundo. E a gente está usando muito essa palavra, é a palavra narrativa. Narrativa, ela tem origem numa palavra grega, gnosis, que é aquela palavra para conhecimento, ou conhecimento descoberto. Essa palavra causa uma influência no mundo latino e eles vão fazer uma variação dela que vai chamar gnare, ou gnarrare. E aí é curioso
que quando os latinos fazem a palavra gnare, ou gnarare, com o tempo, essa palavra que quer dizer assim, aquilo que vem ao meu conhecimento, aquilo que se apresenta, eles têm também o contrário para gnare, que é o ignare. Ou seja, assim como tem uma palavra, eu posso descobrir alguma coisa, há também as coisas que eu não descobrir. Ou seja, as coisas que eu gnarro, que eu descubro, que tornam-se conhecimento, e as coisas que eu ignarro. E essa palavra, com o tempo, ela perde o gezinho, o gnarre, e vira narre. E depois narrare. Ou seja, quando chega pra gente, narrare ou narrar, é dar conhecimento de alguma coisa a alguém. Por isso é que eu narro. Contar uma história é narrar. É pegar alguma coisa que está desconhecida e trazer para que alguém conheça. E o que é o contrário do conhecimento? É o ignorare, que chega pra gente como ignorar. Olha que jogo legal de palavras. Ou seja, então há o que eu digo porque acho que sei, mas há também o que eu digo porque acho que sei, mas não sei. E aí vem o que eu ignoro e o que eu narro. E com essas duas palavras, narrar e ignorar, é que eu chego na palavra escolhida no começo dessa reflexão, que é a identidade. Ou seja, e por que identidade nossa de cada dia? É porque me parece, aí eu vou usar um pouquinho do Paul Ricoeur, e com a hermenêutica de si, de que nós somos seres que tentamos nos resolver e nos definir em um único lugar. E a gente gosta quando digam quem a gente é. Então, você conhece o Sandro? Conheço. O Sandro, filho da Lusa, irmão do Leandro. O Sandro, aquele rapaz alto, bonito. O Sandro, aquele que fala bem, que é amigo, ele é amigo de gente muito importante. Ele é amigo do Márcio, ele é amigo do Rubem, ele é amigo do Andrei. Eu conheço o Sandro. Aí alguém diz assim, mas eu conheço uma coisa do Sandro que eu acho que vocês não sabem. Vocês sabem que o Sandro ronca? Quem falou isso pra você? Um dia eu conversei com a esposa do Sandro. Ela disse que o Sandro ronca. Aí alguém vai dizer, eu não acredito, tão bonito daquele jeito e ronca? Eu acho que não. Eu acho que a esposa dele devia estar um pouco brava com ele, e aí ela, né, quis... Vocês estão percebendo que roncar é uma marca da minha identidade, assim como ser alto, bonito, assim como falar, assim como ser amigo de fulano e cicrano. Vocês perceberam que alguém pode desconhecer alguma dessas informações e aí desconhecer um aspecto ou uma identidade minha? E aí, então, ela pode se surpreender ou mesmo desacreditar naquilo que estão dizendo? Mas é importante fazer uma coisa, gente. É importante a gente pegar a palavra identidade e desmontá-la só um pouquinho. Identidade também vem do latim. E eu amo essa palavra, inclusive eu amo palavras que vêm com esse sufixo dade, como, por exemplo, alteridade. Identidade, a primeira parte dela é idem, que alguém já usou, por exemplo, para fazer trabalho. Quando você vai citar alguma coisa que já foi citada, você fala idem. Alguém já usou essa expressão, né? Falou assim, olha, fulano é bonito, o outro diz idem. Quando ele diz idem, ele fala, é isso mesmo. É isso mesmo, eu confirmo o que você está falando. Identidade começa com idem, dizendo que aquilo é aquilo mesmo. Idade. Dade vem do sufixo tatis, que é uma expressão do latim, é um verbo latino. Esse dade pode ser traduzido como tatis, que dá origem à palavra tatear, procurar. Por isso que a alteridade, alteridade é o mesmo de procurar o outro. Identidade é um pouco diferente da alteridade, que é procurar o outro. Identidade é procurar o outro que existe em si mesmo. Então, esse tatis aí é como se eu não visse muito claramente e eu vou batendo a mão assim para tentar entender aquilo. É como se a luz estivesse apagada e eu não pudesse ver com clareza e eu fico tentando, né,
procurar o quê? Aquilo que dizem que é aquilo mesmo. Sobre quem? Sobre mim. Então, eu tento procurar quem eu sou pelo meu tateamento e também eu tento procurar quem eu sou pelo tateamento que o outro fez. Isso pode dar um pouquinho errado, pode dar em lugares diferentes. Eu lembro até de uma historinha, uma história tailandesa, de que alguns monges, 5 monges cegos são chamados para tocar, para verem um elefante. Só que é o detalhe, gente, 5 monges cegos. E cada um desses monges é trazido para perto do elefante, mas não todos no mesmo lugar, nem todos do mesmo modo tocam o elefante. Um toca na tromba e diz assim, é uma grande cobra este animal. O outro toca na pata, e no casco ali da pata, e fala, olha, o que se nota aqui é que eu tenho uma grande coluna, que não é um animal. O outro toca em outra parte, e cada um deles vai dizendo tudo que um elefante não é, porque eles estão tateando. E todos eles, no tateamento, se negam, porque um diz, quando o outro diz é uma cobra, o outro diz não, é um poste. Quando o outro diz que é um poste, diz, não, isso daqui é uma cobra, ou é um grande lagarto. Enfim, todos estão equivocados, porque todos estavam tentando construir o que aquilo era a partir do seu ponto de vista. Lembrando o Leonardo Boff, ele diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Lembrando lá do Eduardo Coutinho, ele fala assim, ó, é uma missão quase impossível eu sair do meu lugar para ver de que ponto de vista o outro fala. Porque a gente dá muito trabalho. Escutar o outro dá muito trabalho. É melhor a gente resumir. É melhor pegar e fazer um resumão. E esse resumão normalmente funcionar dentro de uma palavra só. Sabe? Quem já leu aquele livro, é um livro raro, assim, um livro muito difícil de ser encontrado, escrito pelo Paul Nizam, amigo do Sartre. O livro se chama Adem Arábia. E nesse livro tem um momento, eu até anotei para vocês, o Sartre faz assim, ó. Ele diz que acontece isso daqui, ó. Quer ver? Peraí. Quer ver? Ele diz assim, que há comerciantes raivosos, eu não estou achando aqui, então eu não vou inventar, mas eu vou parafrasear. Ele diz assim, tem comerciantes raivosos, tem mercadores ansiosos, tem funcionários públicos que são preocupados. E o Sartre está falando assim, olha, logo após as pessoas terem dito isso, elas saem satisfeitas, porque enfiaram aquela pessoa dentro do espaço encarcerador de uma única palavra. E é bem provável que aquela pessoa passe a vida toda dentro daquela palavra. E aí o Paul Nizam fala assim, ó, há em nós divisões, alienações, guerras e palavras. Ou seja, ele ampliou um pouquinho. Dá para eu ampliar um pouquinho. Eu posso ficar tateando ali uma parte do animal e dizer, o Sandro é lindo. E ficar nisso daí. E dali a 30 anos a pessoa me encontrar, e aí o máximo que vai acontecer é ela falar assim, você era muito lindo. Né? Mas eu não senti que a coisa ampliou. Ou então pode acontecer o seguinte, de que eu seja nervoso. Ou de que eu seja procrastinador. Enfim. E eu, de repente, bato aqui dentro de mim, vou tateando sem ver, com pouca luz, e falo, não, eu estou sentindo uma outra coisa aqui a respeito de mim. Eu estou sentindo uma outra coisa. E aí, a gente vai ficar diante de configurações que tentam nos explicar. E a gente passa por isso o dia todo, o tempo todo, a vida toda. No livro Reputação, um eu fora do meu alcance, o Clóvis de Barros Filho, ele diz assim, ele conta uma metáforazinha, uma historinha, ele diz assim, ó, tinha um dentista muito bacana, muito legal, sempre tratava bem os clientes, sabe, super legal mesmo, um cara que acalmava os clientes, sentava ali na maquinha dele, ele criança, ele acalmava. Um dia, depois de alguns dias não muito bons, ele tá
pilhado, e ele chega no consultório pilhado, e ele recebe um cliente pilhado, e o cliente fala uma coisa que acrescenta mais uma pedrinha à pilha dele, e ele explode com aquele cliente. E o cliente pega o celular e filma o doutor, o médico odontologista explodindo, gritando, xingando, filma ele, e depois publica aquele vídeo no YouTube e fala, dá uma olhada o que este dentista fez comigo. Aí o Clóvis fala assim, acabou a reputação do dentista. Não importa que ele tenha sido bom a vida toda de trabalho, aquele dia que filmaram ele e jogaram um vídeo dele, estabeleceram uma reputação para ele. E dali, só por Deus, para ele se livrar daquela imagem. Porque agora ficou configurado, e é mais fácil configurá-lo dentro daquilo. Mas nós, queridos, nós não somos definitivos. Essa palavra é muito triste. Definitivo é pôr fim em algo. Sempre que a gente fala assim, é definitivo isso, né? É definitivo o fim do nosso relacionamento. Então a pessoa está falando, eu quero pôr fim a isto, não vai mais ter. Quando eu digo que alguém, quando eu determino como definitivo alguém, eu pus fim às possibilidades de que aquela pessoa seja outra. A gente, na nossa língua, lidamos muito equivocadamente com dois verbos. O verbo ser e o verbo estar. Nós chamamos de ser aquilo que está e dizemos que está aquilo que é. Quando eu digo que alguém é nervoso, eu disse que aquela pessoa é biologicamente, geneticamente nascida nervosa. Não houve um tempo da vida dele em que ela tivesse sido de outro jeito. Mas não é verdade. Eu, por exemplo, eu sou negro. Eu nasci e morrerei com esta cor. Nervoso não se aplica a mim como a cor se aplica a mim. Eu posso estar nervoso. E a identidade daquele momento ser esta. E eu preciso ser desculpado se ora estive nervoso. Mas não sou nervoso. Como não sou procrastinador, como não sou uma série de coisas que são estados. E aí esta confusão, que parece só uma confusão linguística, não é uma confusão só linguística, porque nós somos seres de linguagem. Me mostre alguma coisa que fazemos em que não haja linguagem implícita nela. Me mostre uma mínima ação que a gente tome e que não tenha a potência da linguagem construindo o cenário. Então, se a gente somos seres, inclusive a história, o que é pré-história é o que há antes da linguagem. E o que é história é o que vem depois da possibilidade da linguagem. Então só há história porque há a possibilidade da narrativa. E a narrativa constrói os cenários. E pode construir cenários errados, inclusive por ignorância. A ignorância é um modo também de narrar. E alguém pode ignorar coisas que eu sou. É por isso que a gente está refletindo aqui dessa identidade nossa de cada dia. Porque, gente, eu não estou falando com vocês exatamente como eu falo com açougueiro. Eu não falo com açougueiro exatamente como eu falo com o promotor. Eu não falo com o promotor exatamente como eu falo com o Márcio. Vocês percebem, então, que eu me visto de fragmentos que me farceiam por hora? Ou seja, por hora eu estou de determinada forma. Quando eu estou com o promotor, eu estou de determinado. Eu não sou aquilo. É parte de mim aquilo e há um encenamento ali. A minha fala, meritíssimo, senhor, excelentíssimo. Né? Já quando eu chego no Márcio, queridão, ô meu lindo. Quando eu chego no André, ô meu fofinho, ô meu bonito. Eu não vou chegar no delegado e falar, ô meu bonito, meu charmosão. Não posso. Eu vou interpretar. E essa interpretação é a procura de quais são os traços que moram em mim que eu desconheço. Inclusive aqueles que eu conheço e que eu dou uma elaborada. A gente podia chamar isso de farsa. E é farsa mesmo. A farsa é uma expressão do teatro. A farsa é exatamente a máscara que eu coloco para encenar tristeza ou alegria. Por isso que o contrário de farsa é disfarce.
não é? E aí, mas o curioso é que no disfarce eu tenho duas possibilidades. Tanto a de quem de fato eu sou e continua a encenação. Mas há uma outra expressão que eu gosto muito, que eu acho que traduz muito a gente descobrir essa nossa identidade e descobri-la respeitando as narrativas que estão na base dela. Que é, por exemplo, descobrir assim, aquilo eu sou, ou aquilo é uma imagem que me conforta. Essa imagem que me conforta, essa imagem que me tranquiliza, essa imagem que me inclui, pode ser uma máscara. Uma máscara que, inclusive, é uma palavra para ela no mundo latino, que eu gosto muito, que é assim, a primeira estrutura de máscaras feitas, inclusive para o teatro grego, para a tragédia, eram feitas com cera, com um tipo de resina próximo da cera, e aí aquilo era esculpido, uma máscara com sorriso, uma máscara com tristeza, e colocada no rosto. Eu não via o rosto real da pessoa, eu via a máscara me levava para uma vivência lúdica. Mas aquele rosto era feito de cera. E quando eu tirava aquele rosto, eu ficava sem o rosto de cera e com o meu rosto. Etimologicamente, é bem provável que tenha vindo daí a palavra sincera, ou sem cera, ou sem máscara. Ou seja, essa possibilidade de que me vejam. Como é que podem me ver? A partir desta construção narrativa que eu faço. Enquanto eu falo, enquanto eu estou falando com vocês, é possível alguma coisa ser vista de mim. Inclusive, Freud falou isso numa das suas... Eu gosto muito dessa definição que ele faz, assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque fica evidente, enquanto eu falo, fica evidente vir para o lado de fora aquilo que de fato eu sou. E aí sim, não só como eu estou. Muitas vezes só vem para fora como eu estou, mas a maior parte das vezes vem como eu sou. E este como eu sou e este como eu estou, essa batalha travada o tempo todo, só pode ser detectada por meio da escuta. E a escuta, ao contrário do que a maior parte de nós pensamos, escutar não é saber que o outro está falando. Não, sabe, isso, não sei se já aconteceu com vocês, pode falar enquanto eu estou fazendo isso. Não, vai falando aí. Fala que eu tô aqui. Não. A fala precisa de uma escuta que Platão chamou de poiesis. E aí entra mais uma reflexão dessa. A poesia, mais do que versos, ou seja, a poiesis, é um ato de olhar mais profundamente para aquilo que é humano. E eu não olho só com os olhos, não ouço só com os ouvidos, eu ouço com o meu corpo inteiro. Quando alguém fala, ela não precisa dos meus ouvidos só. Ela precisa da minha vivência toda. Isto vai produzir uma palavra muito cara para a gente hoje, a palavra empatia. Não é que ela não precisa que eu me ponha no lugar dela. Esta pessoa que me fala, e eu, quando falo para alguém, preciso que alguém se ponha ao meu lado. Escutar profundamente é pôr-se ao lado do outro, ficando de frente para ele. E, gente, se há uma palavra que cabe muito bem para isso, é a que vocês escolheram para essa segunda. Reflexão. Sabe quando é que acontece a reflexão também? Quando eu fico na frente do espelho. Eu vejo a mim. Escutar é um modo de pôr-se na frente do outro e olhar o outro de forma que o outro revele a mim. É mais ou menos o que o trabalho terapêutico faz. Eu acho que se há uma profissão assim que
que além da pedagogia, além do ato teológico, do profissional de teologia, é o terapeuta, que é um profissional preparado ao longo dos 5 anos de formação para ter a capacidade de ouvir o que o outro diz, inclusive ouvir o que o outro não diz. Sabe, lembrando do poema do Leminski, repara exatamente no que não digo, porque a gente quer prestar atenção no que a pessoa está falando, e quando a gente só escuta de ouvir com o ouvido, você fica ouvindo só as palavras dela, e você imediatamente já repulsa as palavras dela, porque as palavras são muito baseadas na nossa vivência de tradição, de conceituação, como a vida nos atravessou, sabe? Então, gente, a palavra, mesmo que eu use as mesmas palavras, a vivência é diferente. Portanto, escutar é tentar ouvir como o outro viveu. E o outro, gente, o outro não é o inferno. E eu sou o paraíso. Eu sou o outro. Quem disse foi o Sartre, né? O inferno é o outro. O Rimbaud disse, não, eu é um outro. O Sartre lá no poema, na peça Entre Quatro Paredes, faz essa brincadeira aí de que a gente... Qual é a presença que... Ah, peraí, não acredito que você está falando isso. Eu não acredito. Não, se eu fosse você, eu não falava isso. A escuta fica se perguntando o que ele está dizendo por detrás das palavras que ele diz. Então, quando a gente está refletindo aqui, o que as palavras revelam, o que elas ocultam, é um conceito do próprio Heidegger, do filósofo que pensa o seguinte, ele conceitua a partir da poesia, ele até explica por que escolhe a poesia, porque na poesia as palavras desvelam e ocultam. E me parece que é exatamente o que a gente faz nessa procura de apresentar quem a gente é, nessa apresentação de identidade. Porque identidade, gente, não é... A gente está muito acostumado com o nosso RG. A sua identidade, aí você tira o RG, tem a sua foto, um número que te identifica como num registro geral. Não, aquilo não diz quase nada de você, de mim. O meu RG com a minha foto não diz quase nada. Eu preciso dizer, e o outro precisa ouvir. Amados, não dá para fazer cristianismo sem escuta. Porque a escuta é um modo de nós lentamente começarmos a perambular pelas fronteiras que não são mais nossas, são as fronteiras do outro. E sabe um outro modo de eu entrar nessa fronteira? É pela pergunta. Lembra da varinha lá, do homem cego tentando ver se não tem nenhuma barreira, se não é fundo demais, se não tem alguma coisa que pode fazer o barco afundar? Eu pergunto. Eu brinco com a minha mãe, a gente conversa muito, né? Eu falo, mãe, e a gente fez um combinado, eu e minha mãe, né? De que quando a gente pergunta um pro outro se tá tudo bem, é com direito de resposta. Porque normalmente acontece assim, né? Alguém pergunta, e aí, Sandro, tudo bem? Pô, cara, tá tudo bem, mas eu não tô... Ah, Sandro, mas velho, fica tranquilo, com Cristo no barco tudo vai bem, amanhã a gente se vê, tá? Acabou, opa, por que perguntou? Né? Por que né? Destravou essa... E aí minha mãe fala assim, não, filho, no nosso, como é que você tá, é com direito à resposta, pode dizer sim. E a gente, inclusive as nossas conversas ficam longas exatamente porque a gente encontra o direito de poder dizer, olha, tá tudo bem? Não, não tá. E quando eu digo não está tudo bem, eu estou compartilhando a minha identidade naquele momento. E isto é muito mais sério do que a gente pode imaginar, queridos. Este compartilhamento é o endereço que eu estou dando para que o outro me encontre. E se o outro não souber ver as manifestações que eu estou dando a ele a partir da minha narrativa, eu continuo cego para ele. E ele verá o que ele quer. E a gente tem que fazer um exercício hercúleo. E eu exatamente escolhi esse tema
da identidade nossa de cada dia, uma poética sobre escutar, por conta das minhas dificuldades de escutar. E da minha grande dificuldade de saber de fato quem eu sou. Porque eu estou sendo, por vezes, traído ou sabotado por quem eu sou de fato. Porque o quem eu sou de fato, talvez eu ainda não saiba. Sir William James Ward, no século XIX, escreveu assim: quando dois homens conversam, estamos vendo uma conversa de uma multidão. Por que multidão? Eu estou vendo ali quem eles são, quem o outro acha que eles são e quem eles são de fato. Esta descoberta identitária pede que eu seja cuidadoso, generoso, e que eu não seja delicado como um hipopótamo numa loja de cristais, quando eu entro na vida de alguém. Eu preciso ter cuidado com o que há de história do outro ali. Por quê? Porque, sim, ao que o outro diz que é, ao que eu vejo que ele é, e ao que ele é de fato. E para fazer essa separação aí? Talvez eu nunca consiga. Inclusive, a Clarice Lispector diz assim: eu sempre tomo cuidado de quais defeitos eu tiro da minha vida para não cortar aquele que segura o edifício. Sabe? De repente, o nosso defeito maior é o que segura o prédio todo. Então não dá para tirar ele do lugar. Não dá. Ou seja, o fato de eu ter o pavio curto seja exatamente a característica que segura o prédio todo que eu sou. E aí, como é que eu lido com o outro? É um trabalho imenso, né? Porque em pedagogia é um trabalho de educar, né? E educar é uma palavra violenta, eu acho uma palavra violenta. Educere, duce, fazer um cano e o outro entra pelo cano para dar num final comum. E todo mundo que será educere, será educado, vai dar no mesmo lugar. Por meio de qual mecanismo? Do ensino. O que é ensino? Insignare, marcar com um sinal, que nem a gente faz com boi. Ensinar é marcar com um sinal. Agora pensa um pouquinho, quais são os sinais que marcaram a sua educação para você acabar no lugar que todo mundo acaba? Aí a gente fala o seguinte: Sandro, então a gente precisa reaprender, né? Aí eu posso dizer para você, querido, talvez a gente não reaprenda. A gente não reaprenda porque a gente tem, inclusive, dificuldades de aprender, quando diga reaprender. Sandro, então o que a gente vai fazer? Acabaram as esperanças? Não, sobra uma. O Rubem Alves falou assim: na falta do aprender, sobra o apreender. E o aprender é aquilo que eu, inclusive, conversei com a minha mãe antes da gente, à tarde agora. Eu falei: mãe, tá faltando espanto na gente. A gente se espanta pouco, porque a gente já sabe de tudo. Sabe? Quando alguém vai falar assim: vamos... Você sabe que o Sandro não tá... O Sandro tá fraco, tá cansado. Ih, de novo? De novo? Ih, aquele ali eu já sei quem é. Ele eu já conheço. Aí eu posso parar e falar assim: de fato você o conhece? Ou você está conhecendo só a tromba dele, ou a pata, você tocou só na pata dele. E você acha que o Sandro é a tromba, ou que o Sandro é a pata, ou que o Sandro é o rabo. Será que você está com a visão toda? Sabe? No livro de Salmos, o Salmo 1, bem-aventurado, varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, é uma palavra muito séria, né? Aqueles que pegam as carnes e estraçalham, né? Muito, acho que tem uma outra expressão que é a do murmúrio, né? Aquele que fala do outro sem o outro saber, ele rasga o outro, ele atravessa, ele rebenta em pedaços. E aí, essa reflexão sobre a nossa identidade, ela tem que passar por uma vontade nossa de reaprender novas palavras. Será que a gente não pode fazer com que a palavra amor deixe de ser vazia e haja quem habite dentro dela, e eu more dentro de uma palavra que me torna ela, como Heidegger falou, ou seja, o ser mora, o homem é o ser que mora dentro das palavras que usa? Será que as minhas palavras, elas não são só uma farsa, só uma máscara, mas por dentro é que está o conteúdo mais verdadeiro? E eu não podia, de repente, fazer esse inverso, e é um exercício muito doloroso, mas é fundamental. E isto é curar. Tem um erro muito grande no uso da palavra curar.
a origem da palavra curar não é o sentido que deu, que é afastar um mal definitivamente, fazer ele desaparecer. A gente aprendeu que curar é isso, né? Mas curar, é só você ver como é que a palavra é usada em curadoria ou no queijo curado. O queijo curado não é aquele que sarou de uma coisa que nunca mais vai ter. O queijo curado é aquele que quem cultivou ele, cuidou dele, levou ele para o melhor queijo que ele podia ser. E a curadoria é o ato de alguém descobrir o que há de melhor naquilo que ele está fazendo, a curadoria. Então, por exemplo, a curadoria de um pintor, ele procura o que há de melhor do que aquele pintor fez. O que não foi tão bom, ele guarda de lado. Então, a curadoria é isso. O que é ser curado? É uma palavra importante, de repente, aí por melhor que eu posso ser. E como é que eu faço isso? Por convivência. Eu preciso conviver com gente que me leve a esse lugar. Eu preciso também conviver em mim de modo a que eu me leve a este lugar. Eu preciso modificar a minha narrativa e saber que há coisas que eu sei narrar e há coisas que eu ignoro sobre mim e sobre o outro. E aí, nesse sentido, a poesia é fundamental. Eu não consigo pensar em modificar alguém sem modificar a partir do ato poético. Eu até trouxe para vocês aqui um instante poético, deixa eu ver aqui se eu encontro, que é a coisa mais linda e que eu não estou achando, né? Não estou achando, mas eu vou dizer para vocês meio que improvisado. É um heterônimo do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, ele diz assim: estou à procura de quem sou de verdade, não daqueles que disseram quem sou, não daqueles que minha mãe disse que eu sou, não daqueles que meus amigos disseram quem sou, mas daquele que eu sou. Então, me encontrando com ele, direi: entre, sente-se, converse um pouco comigo. Eu acho que é assim potente a possibilidade de eu conviver comigo, porque daí eu vou resolver um problema deste nosso tempo cheio de ruídos, que inclusive são tantos ruídos que não permitem que haja o silêncio da escuta. Por que tantos ruídos? Porque eu não sei quem sou, logo não vou ficar sozinho com o estranho. Não. Logo não vou ficar sozinho comigo, porque não sei quem eu sou, vai que eu me faça algum mal. Eu lembro de uma pequena historinha que uma mulher encontrou o ator Robert Redford num elevador no Times Square e perguntou: eu não acredito, você é o verdadeiro Robert Redford. E ele já foi o Rubens mesmo que me contou. E aí ele diz assim: você é o verdadeiro Robert Redford? E ele diz assim: sim, só quando estou sozinho. Kant falou assim: o que é o homem, senão aquilo que ele é quando as luzes se apagam? James Ward diz que eu sou aquilo que sou quando estou sozinho. Então, de alguma forma, eu me aproximo da possibilidade dentre as minhas múltiplas identidades, de quando eu falo com o carteiro, de quando eu falo com o açougueiro, de quando eu falo com o Márcio, de quando eu falo com o Rubens, com o André, de quando eu falo com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha esposa. A gente peneira isso tudo, e acho que a palavra que cabe aí é a palavra crise. A melhor maneira da gente se aproximar de quem é uma crise. A palavra crise vem do grego e vem da palavra criterion, que um homem grego usava essa palavra, um homem grego do campo agrícola, para separar o feijão da pedra, o arroz do mato, o alho do bugalho. Então ele usava criterion para separar uma coisa da outra. Ele ia pegar a pedra e jogava fora, e ficava com feijão. Ele não podia decidir jogar o feijão fora para comer a pedra. Criterion. A gente, inclusive, usa essa palavra. Precisa ter critério. É de critério que vai vir a palavra crise. Ou seja, a crise é o momento em que se estabelece para que lado eu quero ir. Ou de mim, ou do mundo. Inclusive, em chinês, crise é uma palavra muito interessante, porque são dois ideogramas. O Wei Ji, o Wei é problema ou situação difícil, e Ji é oportunidade ou porta. Então, em chinês, a palavra crise é aquele instante em que eu tenho um problema real, mas eu tenho a possibilidade de uma solução.
quando eu entro em crise enquanto ser humano, é a chance de eu talvez ter um encontro com a decisão de quem eu quero ser. E aí com isso eu quero fechar lembrando para vocês João 21, que eu acho que é um dos maiores exemplos de escuta atenta e cuidadosa, que é a de Cristo com Pedro, um Pedro que comete um crime de traição, porque ele no momento decisivo, ele afirma que desconhece a existência de um, ele fala que não conhece Cristo, ele é perguntado por 3 vezes, e ele nega as 3 vezes, e ele vai ficando mais veemente, mais raivoso, e na 3ª vez, a coisa, para não ficar pior, ficou, porque ele, além de fazer a negação veemente, ele tem um encontro de olhares com o mestre dele, o mestre que ele acaba de mentir que ele o desconhece, ele mente que desconhece porque ele não quer sofrer o que o mestre dele vai sofrer. Ele não quer ser preso, ele não quer ser condenado, ele não quer ser tomado, né, de forma equivocada. E aí, pensa como esse Pedro ficou depois disso. É só pensar em como nós ficamos depois de errarmos. Qualquer erro na vida da gente leva a gente para um lugar de crise. Inclusive a gente diz, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Isso aqui, esse Sandro não vai ser mais. Eu olho para aquela identidade e falo, nunca mais eu quero essa identidade para mim. Não. Só que, quem é que vai me ouvir? Porque normalmente as pessoas não ouvem mais. Depois que a gente erra, a gente não é mais ouvido. Lembra que o Maquiavel escreveu no Príncipe? Olha, quando fizeres uma bondade, faz aos poucos, mas a maldade faz de uma vez, porque lembrarão daquilo que for mais demorado. Ou seja, se às vezes faz bondade a vida toda. Uma mãe, eu vejo minha mãe, né? Minha mãe, nossa, hoje que eu sou pai, eu sei o que minha mãe... Então, a mãe faz 30 coisas boas. O dia que a mãe diz não, nasce uma rebelião. Sabe a Revolução Francesa? Nasceu de uma mãe que diz com certeza para o Robespierre não fazer aquilo. E ele foi, vou fazer. Então, é isso que o Maquiavel fala. Ó, quando for para fazer a maldade, faz de uma vez. Agora as bondades faz conta-gotas. E Pedro equivocou-se completamente. Para ele ganhar uma identidade de traidor, faltava isto. Ele já tinha ganho, ele já era, pelo menos para ele. Mas aí vem a maior escuta. Eu até falei com a minha mãe, se eu tivesse que ir para uma ilha e levar um texto bíblico, eu escolheria esse, João 21. Só esse. Arrancaria, guardaria no bolso, iria para a ilha e leria ele para o resto da minha vida. Porque quando Cristo o encontra, e faz uma pergunta capciosa, esta pergunta é no nível poético do Paulo Leminski. Repara no que eu não digo. Ele fala, Pedro, tu me amas? Olha, eu imagino a rebolada nas múltiplas identidades que Pedro fez sobre si. Ele deve ter perambulado, encontrado tantos Pedros pelo caminho. Sabe aquele poema do Drummond? Quando morre um amigo dele, ele fala, quantos homens morreram neste meu amigo? Né? Ou então, tem um outro poeta que diz assim, eu acho que é o Sêneca. O Sêneca escreve lá no século II, se não me engano, ele fala assim, quantos homens há neste homem? Eu acho que até o Drummond deve ter se inspirado aí. Porque nós somos múltiplos, gente. Múltiplos. É muito cruel alguém ser definido. Definido para o bem e para o mal. O Sandro é tão bonzinho. Opa! Alto lá. No bonzinho tem que ter um malzinho também para equilibrar. Se você quer fazer um bom doce de banana, bem açucarado, tem que pôr um pouquinho de sal também. Sabe esse jogo de equilíbrio? A linguagem, ela precisa ter isso. Eu não sou uma palavra, eu sou uma narrativa. Eu sou uma história que precisa ser contada e ouvida. E dentro da minha história, nos intervalos, há uma história. E dentro da história, há outra história. Eu preciso
ter o cuidado de cavar esses espaços. E aí Pedro, ele vai sofrendo as perguntas. Lembra que eu perguntei? Lembra que eu disse para vocês que é uma pergunta? É o uso daquela vara para testar profundidades e testar se não tem alguma coisa no caminho. Eu acho que Jesus podia até saber o que ele estava vendo, mas ele precisava ser cuidadoso. Então ele vai lá testando, ele pergunta 3 vezes para Pedro. Muito semelhante às 3 vezes a quantidade de vezes que ele negou, para equilibrar, né? É quase um ato psicanalítico mesmo, né? De terapêutico. Vamos equilibrar aqui. Né? Uma bondade no nível da maldade. E aí termina com Pedro dizendo, Senhor, tu sabes que eu te amo. É quase como se Cristo dissesse, eu sei, é você que não sabe. Pois então vai e cuida dos meus cordeiros, apacenta eles. Tá? Entende, queridos? É muito cruel a gente ser reduzido a uma definição. É por fim. A gente pode ser levado a uma percepção, levado a um ponto de vista que nos levará a desdobramentos. E acho que esta é a linguagem da escuta. Aquela que ouvirá, não que você fala só, mas quem você é. E para isso é preciso de uma escuta muito cuidadosa. Essa escuta vem de auscultar também. Sabe aquilo que o médico faz? Pega o estetoscópio e coloca em você para ver se o seu coração está batendo? Na voz não dá para você saber se o coração está batendo. É preciso auscultar. É um ato de escuta mais profundo. Então, gente, essa reflexão, mais do que um jogo de linguagens, é saber que nós somos linguagens. E a gente precisa levar para um nível de depuração as nossas linguagens. Você sabe como era chamado as letras, quando foram inventadas lá na Itália, eram chamados de fonderie. Né? Eram formatos, eram forminhas. Esses fonderies derramava chumbo dentro e a letra saía para depois ser colocada nos tipos. Um fondry da letra M nunca faria a letra N. Eu não sou a letra M. Eu também tenho ela. Eu sou um alfabeto inteiro, precisando ser lido. Ser auscultado, ser escutado. E talvez o André verá em mim o que o Márcio nunca verá. Talvez o Rubem verá em mim o que minha mãe nunca verá. Talvez minha mãe viu em mim o que o meu irmão nunca conseguiu ver. E eles podem se compartilhar, inclusive comigo. E quem sabe eu saia da vida melhor do que quando entrei. Valeu, queridos.